Oi, tudo bem? Meu nome é Bibi e esse é o Bibi do Inglês. O verbo to be é aquele negócio que todo mundo fala que aprende a vida inteira na escola. Mas... Aí você chega no aluninho e pergunta assim: So, guys, what is the verb to be? Sério. Esse é o momento mais mágico da vida de um professor de inglês. O verbo to be é o verbo equivalente aos nossos verbos ser e estar. Porém, eu acho essa explicação muito simplista. Vou te ensinar isso aqui de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Seguinte, o verbo to be é usado para falar sobre estados permanentes ou não permanentes. E também para descrever características. Aí você olha pra minha cara e fala assim: como assim, Bibi? Vou te explicar. Frase 1. I am tall. Você acha que isso é um estado permanente ou não permanente? Na maior parte das nossas vidas, a gente tem uma altura X, certo? Por exemplo, eu tenho 1,70. Eu vou ter 1,70 durante boa parte da minha vida. A não ser que, sei lá, quando eu ficar velhinha, talvez eu dê uma encolhidinha, mas, em geral, eu vou ter 1,70. O que quer dizer que a sua altura é um estado permanente. Exemplo 2. Mary is 30 years old. Esse 30 years old indica um estado permanente ou não permanente? Todo ano a gente fica mais velho. Então, esse ano a Mary tem 30, mas ano que vem ela vai ter 31, depois 32, 33 e assim vai. Ou seja, a sua idade é considerada um estado não permanente. Aliás, fica a dica, não dá pra usar Mary has 30 years old ou Mary have 30 years old, que é ainda pior. Porque o verbo to have indica posses. Porém, em inglês, eles entendem a sua idade como um estado não permanente. Porque todo ano a sua idade muda. Beleza, agora vamos ver a conjugação desse verbo lindo. É muito comum que as pessoas confundam pronomes com as conjugações dos verbos... Meu Deus, eu não consigo falar. É muito comum que as pessoas confundam pronomes com o verbo to be. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Os pronomes são basicamente as pessoas em inglês. Os pronomes em inglês são I, you, he, she, it, you, we, they. Tá? Você vai ver aí que o you se repete 2 vezes, porque o you pode significar tanto você como vocês. Resumindo, os pronomes são as pessoas mesmo, tá? Eles não são verbos, não são ações, são pessoas. As conjugações do verbo to be no presente ficam assim: I am, you are, he is, she is, it is, you are, de novo, né? Porque pode ser você e vocês. We are and they are. Você pode lembrar dessas conjugações assim. Você usa am com as pessoas especiais. Quem é a única pessoa que realmente importa na sua vida e que de fato é especial? Você mesmo. Ou seja, você diz I am. Is termina com S de singular. Quais são as pessoas que são singulares em inglês? He, she e it. Ou seja, fica he is, she is e it is. He é uma pessoa. She é uma pessoa. It é um objeto ou um animal selvagem. Fica a dica aqui, não usa it para falar de animais domésticos, porque eles usam it para falar sobre objetos, certo? Então, é como se você estivesse falando que uma parte da sua família, que é o seu bichinho, é um objeto. Eles ficam meio ofendidos com isso, tá? Para animais selvagens, tá ok. Aí nós temos are, que é sempre no plural. Então, quais são os pronomes que indicam grupos de pessoas? We, nós, certo? E they. Então, we are, they are. E aí nós chegamos no you. Lembra que eu te falei que you pode ser tanto você quanto vocês? Então, mas o you, ele é sempre conjugado como se fosse plural. Então, sempre fica you are, mesmo que no contexto dê a entender que é só uma pessoa. A gente também pode usar essa regrinha de singular e plural quando a gente estiver falando do verbo to be no passado.
Só que no passado a gente só tem duas conjugações, que são was e were. Was também termina com S de singular. Quais são as pessoas no singular? I, he, she, it. Ou seja, olha que lindo, não é mesmo? Were é sempre usado no plural. Então a gente sempre vai dizer you were, they were e we were. Beleza, vamos um pouquinho mais além e vamos fazer algumas perguntas usando o verbo to be. Vamos pensar na frase Karen is a doctor. Ok, essa frase é afirmativa, certo? Como que a gente pode transformar isso aqui numa pergunta? Para transformar numa pergunta, a gente basicamente precisa só mudar a posição do verbo to be. Então o que acontece? Ele vai lá pra frentão. Então fica assim. Is Karen a doctor? Lindo. Agora vamos tentar colocar isso daqui na forma negativa. Então a gente precisa basicamente adicionar um not no meio da frase. A frase afirmativa fica Karen is a doctor, certo? Então na negativa você tem duas opções. Você pode dizer Karen is not a doctor ou Karen isn't a doctor. Esse isn't é como se fosse uma contração do is not. Quando as pessoas falam is not rápido, isso acaba virando isn't. Acabou que, eventualmente, isso começou a fazer parte também da língua escrita. Então você pode falar e escrever isn't. E tá tudo bem, não tem absolutamente nenhuma diferença entre um e o outro. Às vezes, quando as pessoas querem dar um pouquinho mais de ênfase no não, no not, eles colocam ali o not e dão um pouco mais de ênfase ou na fala, ou às vezes quando realmente precisa, na linguagem escrita, coloca ali em... esqueci o nome disso em português. Capital letters. Letras maiúsculas, ok? Quando nós usamos are, isso também é bem parecido. Exemplo, they are Brazilian. A gente pode dizer assim, na negativa, fica they are not Brazilian ou they aren't Brazilian, que é a contração, esse aren't. E numa pergunta fica are they Brazilian? Quando você estiver usando I, também tem uma lógica parecida, mas é um pouquinho diferente. Você pode dizer I am short. Na negativa fica I am not short ou I'm not short. E aí você deve estar pensando naquele ain't, que você já viu em algum lugar, em alguma música, em algum vídeo, você com certeza já viu isso. E você fala assim, mas Bibi, não pode usar ain't nessa situação? E aí, a gente entra aqui numa sinuca de bico. Esse ain't é mais ou menos algo como o nosso nós vai. As pessoas falam nós vai na vida real, não é mesmo? Mas a norma padrão, a norma culta da língua diz que o correto é nós vamos. É mais ou menos a mesma coisa que acontece. Você pode usar isso, porém, tome cuidado em quais situações você vai usar. Sempre use isso em situações mais informais e tal. Se você tiver na dúvida, corre ali pro I'm not ou I am not e vai ficar tudo certo. Na parte 2 desse vídeo, eu vou analisar alguns erros comuns usando o verbo to be. Então se inscreve aqui já, deixa o sininho ativado para você receber notificação de quando esse vídeo ficar pronto. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu joinha para que o canal do Bibi do Inglês cresça. E domine o mundo. Também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também tá aprendendo inglês. E é isso. Por hoje é só. Tome sol, beba água, coma cenouras e tchau!